Deus é lindo, Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vocês sabiam que a unidade tem tudo a ver com a nossa eternidade? A unidade tem tudo a ver, irmãos, com as nossas bênçãos, com a nossa vida, né, aqui nessa terra. E nós vamos ver hoje, vocês vão ouvir durante esses dias muitas coisas, porque nós vamos falar de bênçãos que a unidade traz para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua saúde. Cada dia um preletor vai estar sendo usado por Deus. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre os desafios da unidade. Eles vão falar das bênçãos que a unidade promove. Mas nós precisamos hoje entender quais são os desafios dessa unidade que tanto vamos ouvir falar este ano. Aonde Jesus ele diz assim, né, nessa palavra: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amados a mim. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, que essa palavra penetre no nosso coração. Senhor meu Deus, como um martelo que esmiuça a penha. Que essa palavra como água, Senhor, venha trazer refrigério. Que essa palavra como lâmpada venha iluminar os nossos caminhos. E que essa palavra, Senhor, como vida, nos leve até a Tua presença. Para que possamos desfrutar da Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ajude, Senhor, a viver essa unidade, Senhor, e desfrutar da Tua companhia. Glória a Deus. E desfrutar, Senhor, do amor de Deus para os nossos irmãos, para que nós vivamos, meu Pai, uns pelos outros, assim como o Senhor é por nós. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, Deus ele está chamando a sua igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo só Sião, mas eu falo a igreja de Jesus nesses últimos dias. O Senhor está chamando a sua igreja, queridos, para se unir a Ele. O Senhor quer que nós venhamos nos unir mais a Deus. Amém? Unirmos mais a Deus, até mesmo para o bem do mundo. Que quanto mais nós nos unirmos a Deus, mais o mundo vai poder conhecer o amor de Deus através de nós. E Deus, Ele anseia que nós sejamos um, queridos, independente da nossa criação, independente da nossa origem, independente da nossa nacionalidade, independente da nossa idade, do sexo, sabe? Da onde você mora, da onde você deixa de morar, independente de tudo, Deus nos está chamando para viver a unidade. Ele quer que você, queridos, sabe, seja um com Ele e também com os outros. Ser um com as outras pessoas. E essas são as palavras finais de uma pessoa. Quando alguém está para morrer, e chega para você e fala as suas últimas vontades, o que você faria? Se uma pessoa muito chegada de você, ela vai morrer e ela chega a te dar ali, na verdade, alguns direcionamentos, né? Te dá alguns conselhos, te traz alguma coisa, o que a gente faria com isso? Com certeza nós iríamos obedecer. Jesus aqui, irmãos, está se preparando para voltar para o Pai. Jesus está agora se preparando, irmãos, para passar o dia mais triste da sua vida, o dia mais doloroso, que foi o dia da sua crucificação. E aqui Jesus está falando as suas palavras finais, e essas palavras são palavras eternas. A palavra de Deus é palavras eternas. A Bíblia diz que passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará, ela se cumprirá. Então a palavra de Deus é eterna. Glória a Deus. A palavra de Deus é eterna. E se nós estamos, irmãos, interessados em saber realmente do que Deus sonha para a sua igreja, do que Deus sonha para nós, irmãos, nós temos que considerar as suas últimas palavras. Nós temos que considerar tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele
ele disse. Então Jesus, irmãos, ele fez mais do que orar naquele momento. Aqui em João 17, Jesus ele fez muito mais do que orar por ele. Jesus fez muito mais do que orar por seus discípulos. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Glória a Deus. Ele lembrou de nós há 2 anos atrás. Ele orou para aqueles que ainda iam crer nele. E esses somos nós, irmãos. E olha as palavras de Jesus para nós que ele deixou na sua oração. Ele disse: Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que todos vejam, aleluia, e sejam um, assim como tu és, Pai, em mim e eu sou em ti. É olhar, sabe, meus irmãos, para Marley e ver, sabe, que é da unidade de Deus. É olhar para Maria e ver a unidade de Deus, porque se eu estou unido em Deus, eu vou ver a unidade de Deus em Jesus, em mim. É isso que o Senhor quer fazer, irmãos, para que seja tirada a incredulidade do mundo, para que o mundo veja, irmãos, e que passe a acreditar que Jesus é real. Jesus é real, irmãos. Jesus não é conto. Jesus não é história. Se Jesus estiver em nós, como Ele é um no Pai, nós vamos testificar nesse mundo que Ele veio para salvar, transformar, perdoar, e o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos não creem mais em Deus? Quantos não creem mais que Jesus é o Filho de Deus, o enviado por Deus? Quantas pessoas creem em religiões? Quantas pessoas creem em tradições? Não creem mais, meus irmãos. Mas o mundo hoje precisa acreditar que Deus enviou Jesus para salvar, meus irmãos, e para quebrar toda desunião, para quebrar, irmãos, toda discórdia. O mundo vive-se, sabe, irmãos, comendo uns aos outros, matando uns aos outros, porque o mundo não conhece o amor de Deus. E através da igreja, é através de mim, através de você, aleluia, que nós vamos declarar que Jesus veio, que Jesus existe e que Ele vai voltar. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, eu não sei como é, mas a desunião, irmãos, custa a nossa credibilidade. Talvez no seu lar você não tenha isso. Talvez na sua família você nunca teve uma briga, uma discussão, né, um problema. Glória a Deus. Mas hoje a maioria das famílias tem discussões. A maioria das famílias tem briga. A maioria das famílias tem discórdia. A maioria das famílias chega no divórcio por causa da desunião, por causa da discórdia, por causa das brigas, irmãos. E isso vai o que, irmãos? Sabe, minando a credibilidade que há um Deus que pode nos dar a sua vida, que pode mudar a nossa história. Jesus, quando Ele ora, irmãos, para que nós nos tornemos um com Ele, Ele ora para que o mundo acredite que Deus o enviou, porque o reino dividido não subsiste. Verdade. Não, o inferno é unido e o reino de Deus precisa estar unido. Não pode, irmãos, haver o que? Divisão. Porque a Bíblia diz que um reino, uma casa dividida não subsiste, irmãos. A família não subsiste, o casamento não subsiste, a vida profissional não subsiste se você for um contendeiro, se você for, sabe, não tiver harmonia, se você não tiver direção do Espírito Santo. Irmãos, nós não vamos conseguir subsistir. E o que nos leva a acreditar que sejamos um em Deus, como Ele é com Cristo, é a cruz. Eu falei para as meninas, essa cruz vai ficar o ano inteiro aqui. Essa cruz não é, irmãos, não é como diz um patuá, não. É para que nós nos lembremos que
que essa cruz trouxe comunhão com Deus, que essa cruz, irmãos, restaurou a nossa aliança, nos trouxe de volta para a presença de Deus, que essa cruz nos salvou, justificou, reconciliou, irmãos. Sabe, foi nessa cruz que os nossos pecados foram perdoados. Foi nessa cruz, irmãos, sabe, que nós fomos crucificados com Cristo para vivermos uma nova vida, para sermos uma nova criatura. Glória a Deus. Mas isso, como eu disse, não é história, não é para ficar lá atrás, não, irmãos. Isso daqui é para trazer para nós todos os dias. Então, o que nos liga a Deus, o que nos leva a Deus, irmãos, é a cruz de Jesus Cristo, foi o seu sacrifício. E é através dele que nós temos acesso a Deus. E nós precisamos desse acesso. Eu não preciso de acesso, sabe, irmãos, com o presidente. Eu não preciso de acesso com o gerente. Eu preciso de acesso com Deus. Você precisa do acesso de Deus. Nós necessitamos da presença de Deus, porque sem a presença de Deus nada somos, nada podemos e nada teremos. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós não vamos dar um passo sequer sem a tua presença, Senhor. Nós não vamos se mover, nós não vamos fazer nada sem a tua presença. E é o que nós precisamos hoje, irmãos. Eu sei que você precisa de muita coisa. Eu sei que talvez a tua casa precisa de muita coisa. Mas hoje os dias serão liberados para que você desfrute da presença de Deus para a tua vida. Para que você, sabe, queridos, busque esse acesso. Leve esse acesso com você. Esse acesso não é para ficar aqui só no culto, não. Onde nos alegramos, nos enchemos, cantamos, choramos, falamos em línguas. Não! É para quando nós sairmos daqui, esse acesso vá conosco. Para que quando entrarmos na realidade da nossa casa, na solidão do nosso quarto, na necessidade do nosso dia a dia, nós venhamos, queridos, ter manifesto a presença de Deus. Louvado seja Deus. A presença de Deus conosco. Aleluia. E qual é o modelo, irmãos, da unidade? A pastora? Não. Eu sou falha, eu sou humana. Não, irmãos. O maior modelo da unidade é o do Pai com o Filho. Amém. É de Deus com Jesus. Sabe, meus queridos, a Trindade, ela é unida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um o tempo todo. E quando Jesus veio ao mundo, irmãos, se despiu da sua glória e veio como homem, humanamente, Deus não o abandonou. Ele continuava ainda com acesso com Deus. Então isso revela que a nossa natureza, eu como ser humano, você como homem e mulher, você pode ter o acesso a Deus. Amém. Aleluia. Você não precisa ser um super-homem. Você não precisa pôr uma capa de herói para poder ter comunhão e ter a presença de Deus. Não. Olha aqui, irmãos, nós temos a cruz. A cruz nos reconciliou e nos levou a Deus. Só que eu não posso ter esse Deus comigo, irmãos, somente no culto, ou talvez quando eu preciso. Não, é um acesso diário. Assim como eu preciso escovar os meus dentes, senão dá cárie. Assim como eu preciso tomar banho, senão vou cheirar mal. Assim como eu preciso comer todos os dias, porque senão eu enfraqueço. Assim eu preciso da presença de Deus. Aleluia. Todos os dias, todos os momentos. E Jesus, ele diz ainda: eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejamos um, como nós somos. Irmãos, a glória, sabe o que é glória? Irmãos, Deus nos deu a sua glória. Às vezes o crente fala assim: eu não posso pedir poder para Deus, porque se eu pedir poder para Deus, por que você não pode pedir poder para Deus? O poder da sua glória é manifesto.
os discípulos desfrutaram da glória de Deus, através do Espírito Santo que veio sobre eles. O ano do avivamento, irmãos, foi o ano passado, mas o avivamento do Espírito é diário na nossa vida. Você pode desfrutar ainda do batismo com o Espírito Santo, do renovo com o Espírito Santo. Você pode ainda se encher desse poder. Basta você pedir, basta você acreditar, basta você querer. E quando nós falamos de unidade, irmãos, porque somente unidos com o Senhor é que nós podemos ser perfeitos. Não adianta eu querer fazer as pessoas serem perfeitas, eu jamais vou conseguir. Mas só conseguiremos a perfeição se estivermos nele. Aleluia. Sabe, mais dele e menos de nós. Mais de Deus e menos carnalidade. Mais de Deus e menos pecado. E é por isso que ele diz, irmãos, que eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Sabe, irmãos, essa unidade com Deus nos torna perfeito, a fim de que o mundo conheça que Jesus existe e que Jesus veio para revelar o seu amor, sabe, irmãos, ao ser humano através de nós. E aí, olha só, Jesus ora para que os membros da sua igreja fossem feitos perfeitos em unidade, que seja para sermos um. Amém, irmãos? Porque somente na unidade é que nós seremos perfeitos. Amém? Porque é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a engrenagem espiritual. Amém? Aleluia. Para que nós venhamos ser perfeitos, né? Como perfeitos Ele é com o Pai. E é isso que Deus quer fazer para nós. Para que a gente possa desfrutar de coisas extraordinárias. Sabe por quê, irmãos? Porque o resultado da desunião, irmãos, sabe? Ele atrai o quê? A presença do inimigo. O inimigo, ele não tem parente. O inimigo não tem família. O inimigo não tem igreja. Amém, irmãos? Então o inimigo, ele vai promover de todas as formas, atrair pessoas para longe de Deus. Porque ele sabe que a inimizade e o nosso distanciamento dessa unidade com Deus vai nos distanciar das pessoas. Quantas pessoas você se distanciou ano passado? Ou você continuou no mesmo vínculo? Quantas pessoas você conversava no WhatsApp e depois você não conversa mais? Quantas pessoas você costumava parar, conversar, e a gente vai cortando essas coisas, os elos, porque nós vamos começando, irmãos, a ver tantos defeitos, a ver tantas coisas nas pessoas, e que nós começamos, irmãos, a se afastar dela. Mas quando eu começo a me afastar do corpo, quando eu começo a me afastar da igreja, quando eu começo a me afastar dos irmãos, é porque eu também estou me afastando da unidade com Deus. Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer que você se afaste de Deus. Ele quer que você se afaste das pessoas. Ele é aquele que promove a desunião, a discórdia. Porque ele quer te ver fora do céu. Ele contendeu no céu. Lúcifer fez, irmãos, sabe, uma contenda no céu. E ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. E ele foi destituído da glória. E agora, irmãos, ele plantou o seu reino neste mundo. Um reino de treva, de destruição, de falta de amor, irmãos, de ódio, de contaminação. Então ele quer que os crentes se afastem. Ele quer que os crentes não sejam corpo. Ele quer que os crentes, irmãos, percam a unidade com Deus, que se sintam abandonados, que se sintam, irmãos queridos, desprezados, que se sintam, meus irmãos, fragilizados. Mas o Senhor é aquele que promove a unidade. Ele não quer ver você sozinho. Ele não quer ver você, queridos, sabe, abandonado, afastado. Não. Se muitas vezes, irmãos, quando vem uma desunião, uma discórdia, um problema na família, um problema no serviço, um problema no meio da amizade, um problema no meio da igreja, irmãos, nós precisamos orar.
Porque o inimigo semeando discórdia. Porque no meio da discórdia, o Espírito de Deus, irmãos, não pode se manifestar. Verdade. Porque aonde há unidade, o Senhor opera a bênção. Aonde há união, o Senhor determina as bênçãos. Verdade. O Senhor abre os céus e o Senhor determina as bênçãos. Amém, meus irmãos? Então, muitas vezes, meus queridos, a gente fica sem saber e a gente acaba o que, irmãos? Até mesmo se afastando de Deus. Mas, irmãos, a unidade é importante. A unidade depende da nossa eternidade. Amém. A unidade, irmãos, é quando nós nos submetemos, sabe, todos os nossos desejos ao Pai, amém, a Deus, e temos Ele, aleluia, como controle de toda a nossa vida, amém. Nós temos o exemplo de Paulo, de Pedro, de Abraão, de Lucas, homens como nós. Mas, irmãos, foram homens que eles submeteram as suas vidas, os seus desejos a Deus, amém? E através da unidade foram canais de bênção. Foram canais de bênção. Lembra quando Paulo estava andando lá pela estrada de Damasco? A Bíblia diz que Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, irmãos, sabe, um fariseu de nariz em pé. Ele tem um encontro com o Senhor e Deus o abate. Porque o Senhor, querido, precisava, sabe, ter um encontro com Paulo. Porque, irmãos, o coração orgulhoso, o coração arrogante, ele nos afasta de Deus. Deus, ele não rejeita o coração contrito e quebrantado. Mas o orgulhoso, irmãos, ele se afasta. Então, que nosso coração seja esse coração quebrantado. Esse coração, irmãos, reconhecedor das nossas falhas, para que Deus nos perdoe e venha fazer de nós, sabe, querido, o seu vaso escolhido. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor se aproxima de Saulo, ele diz: Saulo, por que me persegue? E ele diz: mas quem é você? Se ele perseguir a igreja, ele falou: sou Jesus a quem você persegue. Amém, irmãos? Porque tocou em você, tocou em Jesus. Amém. Tocou no corpo, tocou em Jesus. Tocou na igreja, tocou em Jesus. Às vezes nós temos o costume de falar mal da igreja, de falar mal do corpo. Estamos falando mal de Jesus. Porque o corpo é dele, a igreja é dele, amém. Nós somos dele. O único que pode repreender, irmãos, é Jesus. Amém. Porque se nós precisarmos de conserto, se nós precisarmos de puxão de orelha, se nós precisarmos voltarmos para o forno, Ele nos leva, porque Ele é o Pai. Verdade. Mas não é nós que decidimos o que tem que ser feito ou não, é o próprio Deus que decide. É Ele que sabe, irmãos, como trabalha em nós. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E era isso que Ele estava mostrando para Paulo. Paulo, se submeta, porque eu tenho um chamado na tua vida. Você vai se unir a mim, você vai ser um vaso escolhido, e você vai ver o quanto é difícil, sabe, sofrer pela minha palavra. Paulo sofreu muito, irmãos. Sofreu, irmãos. Sofreu a ponto, na verdade, de morrer pelo Evangelho. Mas foi um homem, irmãos queridos, aleluia, que era unido com Deus, unido com Cristo, e trouxe ao mundo a revelação de Jesus. Deus quer revelar a sua presença, Deus quer revelar o seu poder através da sua vida, através da sua vida, através, queridos, do teu testemunho, através do seu andar com Deus. Amém? Então deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixe o Espírito Santo, meus irmãos, moldar o seu coração. Não se deixe envolver com discórdia, com desunião, com desavença. É arma do inimigo. O diabo quer destruir os seus sonhos. O diabo quer paralisar suas pernas. O diabo quer dividir, queridos, a sua casa. Então não permita, se una a Deus. Se una ao Pai, se una ao Filho, e seja um com Ele, para que nós possamos ser um com aqueles que estão em nossa volta. Sim, meus irmãos, que nós possamos dar esse testemunho, para que nós possamos viver cada dia, o reino de Deus, o reino que é dominado por um reino, meu Deus amado, que não é de briga, mas é um reino de amor, de perdão, de ajuda, é um reino, queridos, de acolhimento, é um reino, querido, de motivações, onde devemos motivar as pessoas.
desembanhe ela, mas só desembanha quando for necessário. Mas por teu irmão, você guarda a tua espada e tira a tua toalha. E venha lavar os pés dos seus irmãos. Isso é unidade, irmãos. Mas eu só vou conseguir lavar os pés dos outros através da unidade com Deus. Através de eu ser um com Ele. É que eu vou conseguir, meus irmãos, pegar, queridos, a toalha e lavar os pés. O segredo da igreja primitiva era a unidade com Deus. A Bíblia diz que aqueles homens e aquelas mulheres que se converteram, irmãos, após o Pentecoste, eles viviam essa unidade lá em Atos capítulo 2, lá no 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Unidade. Verso 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Unidade, irmãos, é andar de acordo com a vontade de Jesus. Unidade é ser parecido com Ele, é estar em amor ligado com Ele. A unidade, irmãos, não permite, sabe, querido, divisão. A unidade vai quebrar completamente, irmãos queridos, toda a desunião, e vai nos trazer uma unidade plena, tanto nos pensamentos quanto nas nossas intenções. Por quê? A desunião mata a igreja. Vocês sabiam que as igrejas estão fechando? Muitas igrejas estão fechando por causa das discórdias, por causa das disputas, por causa da desunião. A desunião, a discórdia, nos afasta do plano perfeito de Deus para a nossa vida. A gente fica perdido. Sabe quando você está no meio de muita coisa? É muita coisa, é muita desunião, é muita fofoca, é muita coisa, você fica perdido. Aí você não sabe mais se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Por quê? Eu acabo, irmãos, me perdendo do plano de Deus, por causa da desunião dos outros. A desunião, ela faz com que nós venhamos se afastar do plano perfeito de Deus. Lembra do povo de Israel? Eles tinham um plano perfeito: sair do Egito e colocar os pés na Canaã, na terra prometida. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho havia discórdia, havia disputa, havia pecado, havia muitas coisas. E aí o que aconteceu? Eles foram morrendo pelo caminho. A Bíblia diz que só 2 homens dos que saíram do Egito perseveraram na unidade, perseveraram na fé e não perderam o plano perfeito de Deus para a vida deles, e conseguiram colocar o pé na terra prometida. Valeu, Jesus. E será que eu e você vamos pisar na terra prometida? Ou será que as divisões, as contendas, as discórdias, não é verdade, vai paralisar o plano perfeito de Deus na nossa vida? Não, não vai parar. Porque é isso que nós estamos buscando, a unidade com Deus. A unidade do Pai e do Filho. Glória a Deus. Sabe, queridos, para que sejamos um em tudo, como está aqui em Filipenses. Filipenses, irmãos, capítulo 2. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós aqui no verso 3. Diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória ou por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atende cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus. Cristo se fez, irmão, servo, sabe? Ele ali, queridos, através, aleluia, da sua vida, irmãos, sabe? Toda a ambição humana, todo o egoísmo,
irmão, todo o prestígio próprio foi tirado. Jesus não tinha isso na vida dele. Ele promovia o reino. Porque o maior desafio para a unidade, irmãos, é a ambição egoísta. O crente que tem, querido, interesses mais em si do que no avanço do reino. Tem crentes hoje, irmãos, que sabe, ele quer se promover, mas não quer promover o avanço do reino. É para avançar o reino? Não estou junto. É para promover a unidade da igreja? Não vou participar. Então, irmãos, esse aqui, queridos, é um dos maiores oponentes da unidade, que é a ambição egoísta. Muitas vezes a pessoa fala, não vai me promover, então não vou fazer, não vou ajudar. Não vai me promover, meu nome não vai escalar, então eu não estou preocupado. Mas Jesus nos convida, irmãos, este ano, para mantermos essa unidade, e Ele nos convida a usarmos essa toalha. É a hora, irmãos, da igreja andar unida e não desunida. Aleluia. Não importa. Agora é hora de eu ser canal de bênção na tua vida. Eu não preciso ter cargo para ser bênção na tua vida. Você pode ser bênção na minha vida. Você pode ser bênção na vida do teu irmão. Você pode ser bênção na tua família. Você pode ser bênção lá no teu trabalho. Se você, aleluia, ser igual a Jesus. Jesus nunca nos julgou ser igual a Deus. Ele queria ganhar as pessoas, salvar as pessoas. Ele visava o reino de Deus. Que nós hoje, irmãos, vamos procurar fazer os interesses de Jesus. Porque, irmãos, se você pudesse contemplar o que Deus está preparando esse ano, através da unidade, através de você se unir com Deus e ser um com Ele e um com seu irmão. E quando eu falo em unidade, irmãos, eu não estou falando igual, eu não estou falando ser igual, eu estou falando diversidade. É unidade na diversidade, nos diversos. Sabe? Porque, irmãos, eu posso gostar de amarelo, você de preto. Você pode gostar de uma coisa e eu de outra. Nós podemos discordar. Não tem problema. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas as coisas em relação ao reino de Deus, nós não podemos nos desunir. Nós temos que estar unidos. Unidos. É tudo aquilo, irmãos, que promove o crescimento, o nascimento, a expansão da proclamação do reino de Deus. Nós só temos que ganhar com isso. O reino cresce, nós também crescemos junto. O reino se expande e você também, irmãos, expande com isso, porque Deus vai te acrescentando, Deus vai te abençoando. Sabe o que Deus falou para Isaías, lá em Isaías 54? Estica as cordas das suas habitações, porque o Senhor iria alargar as tendas. Aleluia. Quem aqui não quer tendas alargadas? Quem aqui não quer um melhor salário, não quer melhor casa, não quer uma vida profissional abençoada? Mas para isso tem primeiro um princípio: estica primeiro as cordas, cai a sua. Primeiro tem o trabalho de esticar as cordas primeiro, de fazer a medida primeiro, de calcular primeiro. E aí depois o Senhor vem com a extensão. Aí depois o Senhor ele vem esticando as tendas, fazendo você crescer, fazendo você aumentar, fazendo você prosperar, fazendo você avançar. Mas não se detenha no plano do diabo. O diabo vai tentar armar desunião, divisão. Não aceite ser governado por ele. Seja governado debaixo do princípio da unidade, debaixo de sermos um com Deus. Glória a Deus, aleluia. Para podermos, irmãos, ser um com nossos irmãos. Eles não têm que ser como nós, mas eles são pessoas como nós. Precisamos todos de Deus e uns dos outros. Isso é importante. O segundo, irmãos, desafio é o prestígio. Muitas pessoas não conseguem crescer, sabe, queridos, espiritualmente, porque, irmãos, eles vivem atrás de elogios,
Jesus sabia quem vai sentar do lado direito ou não. É Deus quem escolhe. Ela queria prestígio para os seus filhos. Ela não estava importando se eles seriam discípulos de Jesus, homens que marcariam o mundo e a história, mas não teriam aonde reclinar a cabeça. Eram homens que não tinham aonde nem morar, e muito menos escolher quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus. Privilégio. Se você segue Jesus por privilégio, irmãos, você não vai chegar até o fim. Porque o único prestígio, o único a ser prestigiado, precisa ser Ele. Ele vai te honrar, sim, mas jamais Ele vai dar a sua glória para você. Ele não vai repartir a glória dele conosco. Ele vai nos honrar. Ele vai te colocar a sentar até mesmo no lugar dos príncipes, mas a glória dele é dele, não nossa. Não nossa. E muitas vezes, por causa da falta do prestígio, do elogio, muitos ficam frustrados. Muitos ficam frustrados. Mas não deixe que o diabo contamine o teu coração. É começo do ano, irmãos. Muitos começaram o ano passado e não terminaram. Mas nós vamos começar e queremos terminar. Amém. Então guarde o teu coração. E o terceiro inimigo, irmãos, da unidade é o egocentrismo. É me colocar no centro. Aonde, queridos, meus interesses vêm à frente dos interesses de Deus. Ai, irmãos. A Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então não precisamos, queridos, ter esse foco em nós mesmos. Porque, irmãos, se formos unidos na diversidade, com certeza seremos perfeitos. E com certeza alcançaremos o propósito. E com certeza teremos recompensa. E com certeza viveremos a vida eterna. Amém. Por que a senhora está falando isso? Que hoje é o primeiro dia. Glória a Deus. E assim como o Senhor nos abençoou, estamos aqui hoje. O diabo também, irmãos. Ele sabe que estamos aqui. Verdade. E ele com certeza pode ser que arme alguma armadilha para o nosso coração. E se isso acontecer, meu irmão, minha irmã, lembra dessa unidade. Eu estou em Deus. Assim como Deus e Jesus é um. E Ele orou por mim para que sejamos um nele. Eu sou um desses. Eu quero estar em Deus. Eu quero estar com meus irmãos. Eu quero estar com a igreja. Glória a Deus. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero viver as bênçãos de Deus. Bênçãos que Ele conquistou para mim naquela cruz do Calvário. Aleluia. Porque a bênção da unidade traz crescimento, como eu disse, alarga nossas tendas, promove. Deixa Deus te promover. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus lembrar de você. Deus está falando que Ele tem honra aqui, porque tem pessoas aqui que é que nem Daniel, está na Babilônia. Eita Deus. Você chegou na Babilônia, está na Babilônia, e você está lá sendo fiel a Deus no meio da Babilônia. E Deus está falando que Ele está te vendo. Deus está falando que Ele está te observando no meio dos pagãos, no meio dos ímpios, no meio daqueles que muitas vezes levantam o dedo contra você e fala sobre você, fala do teu Deus, fala da tua fé. E Deus está falando, meus irmãos, se você perseverar como Daniel na Babilônia, Ele vai te levantar. Ele vai fechar a boca dos leões. E Ele vai te colocar nos lugares altos. Daniel chegou honrando o seu Deus, obedecendo a Ele, não se contaminando, mantendo a unidade com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o colocou como governador das províncias. Olha só. Governador. Não precisa você se promover, Ele te promove. E quando Ele te promove, todo mundo vê. Verdade. Lembra de José? Quando o faraó, ele pega e fala assim: olha, tem alguém que pode interpretar o sonho? Ninguém conseguiu.
Mas aí lembraram que tinha um prisioneiro. Tinha lá o José dos sonhos. José que estava lá íntegro a Deus, que manteve a unidade. Não deixou que as prisões, que as humilhações, que os ardis do diabo quebrasse a aliança, a comunhão dele com Deus. E na prisão a Bíblia diz que tudo que José punha as mãos prosperava. É nós que falamos, não vou fazer. Acho que nós somos os últimos pacotes, o biscoitinho do pacote. Não, irmão, José nunca falou para Deus que não ia fazer. José estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. José estava na prisão, o cárcere prosperou. A ponto do carcereiro falou assim: José, toma a chave da prisão, cuida deles. Porque viu sobre ele, irmãos, algo, sabe, irmão, superior. Deus estava na vida de José. E agora aquele homem esquecido, lá no cárcere, mas Deus não havia esquecido. O Senhor falou: vai buscar. Chegaram para José e falaram assim: toma um banho, põe a melhor roupa, faça a barba. Porque eu acho que José, cuidado, viu introduzido na presença de Faraó. Faraó fica abismado com a sabedoria, porque a sabedoria da terra, irmãos, é humana, mas a sabedoria de Deus é divina. E a sabedoria de José, irmãos, era de Deus. E quando ele interpreta o sonho do rei, ele ainda aconselha o rei a colocar um homem sábio para tomar conta da administração do Egito. E Faraó olha para todo o seu reino e diz assim: quem será esse homem? Aí olha e diz assim: é você, José. O Senhor tira José lá do cárcere e coloca José para reinar. Mas José nunca usou a espada. José sempre usou a palavra. Pastor, ele não gosta de mim, mas é o teu pé que eu vou lavar, irmão. Aquela irmã não fala comigo, mas é teus pés que eu vou lavar, irmão. Nós temos o mesmo Espírito que tem Jesus, o Espírito do serviço. Sabe o que vai nos manter unidos até chegar no céu? Não é o louvor, não é a oração, não é o nosso título, não. Sabe o que vai nos manter unidos até chegar no céu? Serviço. O serviço do reino de Deus. É nós estarmos juntos, servindo esse corpo de Cristo, para que Ele cresça e que nós diminuamos. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.